Então, você falou, né, do meio ambiente, da sustentabilidade, e você acha que, e a consciência, né, que a Catu tanto prega, você avalia que vem crescendo, que as pessoas estão se tornando realmente mais conscientes, ou que não, que a população vai aumentar, ou a tendência é que o desperdício sempre Não, exista? a preocupação vem aumentando, felizmente. O termo sustentabilidade, nós fizemos uma pesquisa no ano passado que aponta, o termo em si, sustentabilidade, não diz nada para 56% dos brasileiros. Muita gente não, 56%. Ou seja, 1 a cada 2 brasileiros não faz a menor ideia do que seja sustentabilidade. Mas a hora que você fala, sustentabilidade, entre outras coisas, é você olhar o rótulo do produto que você está comprando no supermercado para ver a data de validade, para ver se aquele preço condiz com o produto, para ver se não tem gordura trans, que é altamente nocivo para a tua saúde, para ver se veio de longe ou veio de perto. E quanto mais longe vier o produto, mais se gastou gás carbônico no caminhão que transportou esse produto. Para você escolher uma empresa que seja socialmente e ambientalmente responsável também. Uma empresa da qual você não veja denúncias de trabalho escravo, de trabalho infantil, de poluição de rios, de poluição de mananciais de água, de poluição do ar, de vazamentos de esgoto e outros efluentes. Então as pessoas estão preocupadas com isso. Esses atributos de qualidade de vida e de processos ambientalmente e socialmente responsáveis das empresas, eles são avaliados pelo consumidor hoje. O consumidor leva em consideração. Se os preços de determinados, 2 produtos, vamos imaginar, 2 produtos parecidos, se os preços deles não variarem muito, o consumidor já escolhe hoje o produto que seja mais caro, mas que tenha também atributos ambientais. Ele tem 2 empresas. Uma que tem um monte de problemas ambientais, problemas sociais. Mas será que ele sabe realmente o histórico das empresas? A grande dificuldade está nessa. Porque tem muita empresa também que se diz engajada com o meio ambiente, mas a gente sabe que é maquiagem. Esse é outro dado que tem na nossa pesquisa também que é interessante. 44% dos consumidores dizem, eu não acredito no que as empresas me dizem. E 36% respondem, não desses 44%, outros 36%. Se você somar, dá quase 80% de consumidores desconfiados. Ah, mas isso é ruim ter um consumidor desconfiado? Não, isso é bom, porque isso civiliza o mercado. Então 40% dizem na lata. Coca-Cola dizer que é sustentável. Exato, eu não acredito no que as empresas me dizem. E 36% respondem o seguinte, eu acredito, mas depende da empresa. Então o consumidor está atento. Ele não fica atrás só da informação oficial da empresa. Hoje a gente tem as redes sociais. Então tem muita gente que alerta no Orkut, no Facebook, no Twitter. Olha, tal empresa cometeu esse ou aquele desvio social ou desvio ambiental, ou mesmo crime social, crime ambiental. Isso se espalha muito rápido na rede. O jornal está atento. Os jornais, a mídia como um todo, isso é outra grande vantagem. Há 20 anos, a pauta ambiental era residual nos jornais. Hoje não. Hoje você abre revista, jornal, internet, TV, todo dia tem alguma pauta ambiental, todo dia tem uma reportagem especial, todo dia tem uma série especial de reportagens nas revistas semanais, nos jornais diários, falando mudança climática, consumo consciente, cuidados com dinheiro e crédito, consumo de água, poluição do meio ambiente. Então, essa pauta tomou os assuntos, né, da população, do cidadão e dos jornais. Então há um avanço muito grande, a gente tem a população muito mais preocupada. Um outro dado de pesquisa nossa aqui, a gente questionou o consumidor da seguinte maneira: você toparia pagar um pouco mais por um produto que seja ambientalmente e socialmente correto? 4 em cada 10 brasileiros dizem, eu topo. Há 20 anos você não tinha nem essa avaliação. Você pode me dizer, mas tem 6 a cada 10 que ainda não topam. É verdade, a gente tem muito que caminhar. Mas a gente sempre olha para o lado positivo, os avanços que a gente vem tendo. Mal se falava de meio ambiente, de questões ambientais, até a Rio 92. Nós vamos completar 20 anos agora, no ano que vem, de discussões como essa e de que esse assunto tomou a pauta do dia a dia, dos jornais, das pessoas e tal. Então é um avanço sensacional. As pessoas estão preocupadas e as empresas sabem que o consumidor está preocupado. Agora, mais do que isso, só o consumidor ficar em cima não resolve. Isso que entra na minha última pergunta. Ele tem um baita do poder, ele tem uma enorme importância decisória, mas ele tem que pressionar também por políticas públicas. Por quê? Porque isso responde um pouco à sua pergunta anterior. Ele está preocupado com esses atributos. Está, mas de onde ele tira informações? Hoje em dia, ele tem um esforço muito solitário, muito individual, muito particular de ir atrás das informações.
né? Pela mídia, pelas redes sociais, pelas ONGs como a Catu. Agora, o governo tem um trabalho fenomenal nessa área. Um trabalho a fazer, que não foi feito ainda, mas tem um trabalho a fazer fenomenal, que é certificar, que é oferecer mais variedades de selos. Porque se eu for no supermercado, ou na feira, ou na loja de carros, e eu tiver uma certificação no carro, no leite ou no ovo que eu vou comprar, que me indique qual é o mais sustentável, isso já é um ponto a favor para aquele produto. Hoje eu tenho na área de papel e madeira que você tem o selo FSC, por exemplo. Tenho na área da linha branca, eletrodomésticos, que tem aquele selo Procel, que é de eficiência energética. Né? Tem alguns selos, mas aí mais de conformação industrial, que é o do Inmetro, se aquilo é feito com segurança, se responde a algumas normas industriais. Mas a gente tem ainda poucos selos governamentais, ou então independentes, na área de responsabilidade social e ambiental. Então, esse é um papel que o governo pode desempenhar muito bem e vai desempenhar com certeza nos próximos anos. É que minha pergunta é meio no sentido assim, é que o Acatu se foca muito no consumidor, mas eu vi um dado que era um texto genérico na internet sobre desperdício, que falava a seguinte coisa, que eram 44% do que é plantado se perde se tratando de alimento, 20% se perde na colheita, 8% no transporte, armazenamento, 15% na indústria e processamento e 1% só no varejo. Então, o consumidor é uma parcela muito pequena disso. Isso nos países pobres. Esse dado é da pesquisa da FAO que eu citei para você. É interessante porque a FAO ela faz uma média mundial, acaba dando 1/3. Mas ele tem uma análise um pouco mais detalhada, que é esse dado que você cita. Nos países mais pobres ou emergentes, você tem uma perda na cadeia produtiva, na pós-colheita até chegar no supermercado ou na rede de distribuição. Né? Nos países desenvolvidos, você tem uma perda no consumo, ou seja, o mais rico ele é mais perdulário, ele gasta mais, ele desperdiça mais. Mas ainda assim a indústria... E nos países mais pobres, a hora que chega na mesa, a perda é menor. Por quê? Porque a pessoa tem menos dinheiro. Ela acaba cuidando melhor da sua alimentação, né? Apesar de não ser o ideal ainda, mas tem um cuidado melhor do que os países mais ricos, porque ele tem mais dinheiro para perder. Né? Ele se preocupa menos com o desperdício à mesa. Nos países pobres, você tem o fator da infraestrutura. Né? Você não tem o mesmo tipo de transporte, o mesmo nível de estradas, o mesmo tipo de produtividade das empresas que produzem e que transportam, a mesma qualidade dos vagões refrigerados, como a gente tem na Europa, por exemplo. Aqui no caso do Brasil são caminhões. Então, até as apostas e as opções de infraestrutura que a gente fez acaba dando menor eficiência. Né? Na Europa e Estados Unidos você transporta carga em trem. Aqui no Brasil a gente é um país rodoviário, né? A gente transporta em caminhões. Então tem perda aí. Mas os dados que você tem são exatamente esses. Entendi, mas em questão da tem como a gente continuar? Estão me sinalizando ali. Que vai mudar o cenário. Eu não entendi. É que você está gravando, né? Vai mudar o cenário aqui. Para mim não tem problema, quero saber para você. Mas por quê? O que estão te sinalizando? Não, é só uma dúvida que eu tenho. Vai ter uma reunião geral aqui. Mas pode falar 2 minutos? Rapidinho. É só porque a minha dúvida é a seguinte, em relação, por exemplo, ao agronegócio, que usa insumos químicos, muito agrotóxicos, a gente come muito agrotóxico. Tudo bem, as pessoas sabem disso, se conscientizam, plantam em casa, orgânico, enfim, mas é a indústria que faz isso e faz em larga escala. Então, a responsabilidade principal, eu acredito, é das indústrias. Por isso que eu falo, que só o consumidor, ele não tem o poder ele tem o poder de pressionar na cadeia produtiva, mas esse poder dele tem um limite, tem um teto, bate num teto. E aí, em vez de pressionar só a cadeia produtiva, ele tem que pressionar também o setor de fiscalização, o setor regulatório, o governo. Os governos têm que entrar também nessa luta. A responsabilidade tem que ser partilhada. Primeiro, as empresas elas têm que praticar cada vez mais os valores de responsabilidade social que elas pregam. Elas dizem que valorizam a responsabilidade socioambiental, têm que praticar. Mas elas têm que ser fiscalizadas por isso. Porque é exatamente isso que você aponta. Né? Às vezes a gente não sabe o tipo de alimento que está chegando na nossa mesa, porque a gente tem poucos instrumentos, né? Junto com a nossa conscientização da população que tem que ser crescente, a gente tem que ter instrumentos de política pública que garantam para o consumidor o poder de escolha dele. Eu estou conscientizado, eu sei qual é o tipo de tomate que eu quero. Quero tomate orgânico, sem agrotóxico, que polua menos e que não bote em risco a minha vida e a vida da minha família. E não sou só eu, a maioria dos consumidores, se tiver essa opção, é essa que ele vai escolher. Só que a hora que ele chega na barraca de feira, qual é esse tomate? Como é que ele vai escolher? Né? Então você não tem escolha. E mesmo esse que é vendido muito mais caro como orgânico, quem me garante que ele é 100% orgânico? Com certeza. Então, hoje, o grande desafio
da população, do setor produtivo e do setor governamental é garantir uma cadeia produtiva mais limpa, é garantir que as cadeias sejam socialmente justas, ambientalmente corretas e economicamente viáveis, que é a definição de sustentabilidade, né? Todo negócio sustentável tem que equilibrar esse feixe de três ações, do tripé da base da sustentabilidade. Tem que ser socialmente justo, tem que ser economicamente viável e, obviamente, ambientalmente correto. Também se ele desrespeitar os recursos naturais, não adianta nada. Certo. Então é isso. Muito